Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor, meus irmãos, amém? Eu não sei os outros pregadores, mas quando é assim, a gente fica ali atrás ali, Espírito Santo, seguro, porque assim, senão ele vai entrar naquilo que a gente vai falar e aí? Mas o Espírito Santo, ele é tremendo, né? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. E um pouco daquilo que o pastor falou aqui, eu vou falar. Pode que a mensagem ela venha expressar um pouco ao contrário, né? Porque se Deus ele nos ama, nós precisamos retribuir esse amor. E para retribuir esse amor, nós precisamos olhar em nós alguns conceitos. O quanto nós estamos envolvidos com a obra, o quanto nós estamos, predispostos a pagar o preço, porque esse amor ele custou algo muito caro. Amém? Quantos aqui acharam 2 Reis, capítulo 4? Amém? Do capítulo 4, versículo 8 em diante, nós vamos trabalhar uma história muito linda. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma mesa, uma cama, e uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Pai, eis aqui a tua palavra. Esta palavra, Senhor Deus, do Senhor, que é poderosa. Essa palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, para operar em nós, ó Pai querido, milagres, prodígios e maravilhas. Que a tua palavra nessa noite, ó Pai querido, como flecha, venha acertar o alvo do nosso coração, para que possamos sair deste lugar, Senhor Deus, renovados, para que possamos sair deste lugar aqui, Senhor Deus, destemidos, Senhor Deus, a vencer em nossa vida, em nosso chamado, em tudo aquilo que o Senhor nos chama para fazer, meu Pai. Ó Deus, que a tua palavra como semente, ó Deus, ela caia nessa terra fértil e que ela produza o seu fruto, ó Pai querido, no tempo do Senhor, para que o Senhor também se agrade, Senhor Deus, daquilo que a palavra tem feito em nós. Pai querido, em nome de Jesus também eu oro, ó Pai querido, para que todos os inimigos da tua palavra, Senhor Deus, caiam por terra e que a tua palavra, Senhor Deus, ela gere vida nos nossos corações, que ela gere vida no nosso espírito, no nosso corpo e também em nossa alma, Pai, para que possamos agradar ao Senhor a cada dia. É o que eu oro nesta noite, ó Deus, agradecido, em o nome de Jesus. E amém, e amém, e amém. Pode tomar o seu assento. E nós vamos nessa noite passear um pouquinho nessa história, em um livro histórico, em uma história maravilhosa, aonde não somente no Novo Testamento aconteceu milagres, mas também no Antigo Testamento nós vamos ver alguns milagres. E aqui nós nos deparamos no capítulo 4 de 2 Reis, uma história maravilhosa. Antes aqui a gente vai ver a multiplicação do azeite, e aqui no versículo 8 em diante, nós vamos ver uma mulher sunamita. Sunamita
tem a ver com o nome da cidade aonde ela reside, Sunem, que é um lugar aonde é um lugar que significa, o nome que significa um lugar de descanso duplo. Eu fiquei imaginando com Deus, Senhor, um lugar aonde eu posso descansar e descansar. Um lugar aonde nós vamos ver que a Bíblia relata ali que é um lugar aonde eu com as minhas imaginações tentei imaginar aquele lugar. Poxa, Senhor, um lugar onde o significado é um descanso duplo. O que eu faria nesse lugar? O que acontece nesse lugar? Como é esse lugar? Mas a Bíblia vem falando que existia uma mulher naquele lugar, ainda também rica. Então eu pensei para com Deus, Senhor, esse lugar então pode ser um segundo Éden nessa terra, um lugar onde eu descanso, onde eu posso descansar, onde eu posso viver em um sossego, mas ter aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em não me preocupar com algumas coisas que possa nos dias de hoje estar nos preocupando, porque com certeza nesse lugar, nos dias de hoje, várias preocupações elas aparecem para nós, para nos tirar o foco. É isso que eu entendo. Se eu estou em um lugar de descanso, eu posso descansar, a minha mente viaja na palavra, o meu descanso é em Deus, então beleza. Mas infelizmente nos dias de hoje algumas preocupações ela invadem as nossas vidas e nós começamos a perder o foco. Porque nós vamos continuar o texto e vocês vão ver o vislumbre, o desdobrar de toda essa história que aconteceu. Com certeza você já deve ter lido essa história, mas eu quero trazer ela para que nós possamos meditar, não somente no texto em si, não somente numa história que aconteceu há anos atrás, mas eu quero fazer um paralelo entre essa história e a minha vida nos dias de hoje. Por quê? Porque quando nós vamos olhar para a palavra, nós vamos ver uma história antes. A viúva, ela estava passando um maior aperto na vida e de repente ali houve uma multiplicação do azeite e o profeta virou para ela e falou assim: vai, sobrou azeite, então viva desse azeite que sobrou, porque ela pagou as dívidas. E aqui nós vamos ver uma história totalmente diferente. Uma mulher rica, no lugar onde ela descansa, mas um ponto principal na vida dela, para mim, você entender e poder aplicar isso à nossa vida, que com certeza essa mulher, ela é temente a Deus, ela conhece esse Deus vivo que eu e você serve hoje, ela conhece esse amor de Deus na vida dela, porque aqui nós estamos no Antigo Testamento, ainda não era tão manifesto o amor de Deus como nós conhecemos hoje, mas ali ela servia, ela conhecia os princípios e ainda assim ela viu algo de Deus em uma pessoa, em um homem que não perambulava, mas ele ia de um lado para o outro cumprindo a vontade de Deus. Por que eu falo isso? Porque é tão bom, é tão gostoso quando você está em um lugar e as pessoas olham para a sua vida, você tem algo diferente. Estar perto de você é muito bom, me traz paz. As palavras que você diz, ela me dá esperança, ela me fortalece. As palavras que você diz, ela me faz sentir melhor. É por isso que eu gosto de estar com você, de conversar com você, porque em mim, em você, existe um Espírito que é um Espírito de vida, e esse Espírito ele faz transparecer aquilo que existe no céu, para que as outras pessoas possam perceber, não a minha pessoa, essa pessoa física, mas aquele que habita em mim, que é o Espírito Santo. Amém? Porque em nós, o Espírito Santo, ele precisa transparecer, ele precisa aparecer, ele precisa ser visível, ele precisa ser notado,
E essa mulher, um dia, ela percebeu. Ela percebeu, ela reteve este homem, Elias, um profeta, creio eu, o segundo maior profeta do Antigo Testamento, porque, foi discipulado por Elias. E ele passando naquele lugar, e de repente ela parou, ela deteu ele com muito temor e tremor, e aí ela concedeu ele alimento. Ela concedeu àquele homem algo para que ele pudesse ser fortalecido. Mas, como ela conhecia alguns princípios, como ela tinha discernimento, porque eu anotei algumas coisinhas aqui que ela poderia ter ali, na vida dela, algumas manifestações dos dons. Ela compreendeu, ela teve a visão de que Deus habitava na vida daquele homem. E de repente ela teve um diálogo maravilhoso com seu esposo. Eu vejo que esse homem que passa por nós aqui, ele é um homem de Deus. Eu venho aprendendo uma coisinha com ela nesse meio todo. Eu venho aprendendo uma coisinha que há muito tempo eu não havia pensado nisso, mas eu aprendi isso. O homem vai e vem, ela teve uma ideia. Lembramos de Davi, que ousou em construir um lugar como habitação para Deus. Ela ousou criar um recanto, um cantinho para aquele homem, que quando ele passasse naquele lugar, ali ele pudesse pernoitar, ali ele pudesse ter um descanso merecido. Ela separou, ela mais o marido dela construiu um lugarzinho preparado para aquele homem, aonde tinha tudo aquilo que ele precisava. Ali tinha uma cama, um lugar de descanso. Ali tinha uma mesa, um lugar onde ele poderia ter o seu alimento, até mesmo ter um discipulado com o seu servo, ou até mesmo um bom diálogo com aquela família que ousou em ter ali um recanto para ele. O que me veio à tona, aquilo que eu aprendi foi o quê? O quanto eu tenho cuidado das coisas de Deus. O quanto você tem cuidado daquilo que é de Deus. Eu não falo tão somente o prédio em si, em você ver um copo ali no chão e poder catar, ou precisou de fazer uma manutenção no prédio e você se dispor a vir aqui, não. Eu falo aqui porque assim, nós vamos ver aqui o profeta ele sendo cuidado de uma forma espontânea. Nós vamos ver aqui Deus um tipo de cuidado por aquilo que é de Deus. Aquele homem de Deus, ele passava ali todas as vezes e ele recebeu cuidado. O templo, ou você como meu irmão e minha irmã aqui nesse lugar, também precisa ser cuidado, assim como eu também preciso ser cuidado. Na reunião com o pessoal do DCC, eu falei para eles, esse ano eu quero me esforçar em trazer um certo cuidado para com a vida de vocês, porque todos nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser cuidados. Mas primeiro eu preciso cuidar daquilo que é de Deus, cuidar daquilo que é mais precioso para mim e para você. Aí eu lanço uma pergunta para você meditar: o que é mais precioso para você? O que é precioso que você possa ter este zelo, este cuidado? Eu venho aqui na igreja, às vezes eu limpo a cozinha, eu limpo isso, limpo aquilo. Porque aqui eu estou falando do cuidado de vidas, de pessoas que entram esta porta totalmente sem recurso nenhum, tanto espiritual, físico e financeiro. Pessoas que entram nesse lugar sem perspectiva de vida. Pessoas que entram nesse lugar que não tem o norte na vida, não sabe para onde ir. Ouve boas palavras, palavras poderosas, mas chega lá fora, não conseguem romper, porque às vezes pode faltar cuidado. O profeta aqui ele é uma pessoa diferente, ele tinha uma intimidade a mais com Deus, ele estava em um outro nível,
Mas ainda assim ele recebeu um cuidado de uma mulher que tinha uma boa condição. Mas o que acontece quando eu começo a cuidar daquilo que é de Deus? Não somente do prédio, mas das pessoas que estão se envolvendo ou sendo inseridas no corpo de Cristo. Porque servir a Deus, cuidar das coisas de Deus, isso aí eu tenho comigo. É não esperar nada em troca. Mas como assim? Você gasta tempo com essa vida. Já gastei muito tempo com pessoas drogadas, bêbados, sentados. Teve pessoas que foram transformadas, teve umas que não aguentaram não aguentaram segurar aquilo que o corpo tanto queria, e fala assim: pastor, eu quero ser sincero contigo, eu não quero mais, eu vou continuar na vida que eu estou, porque eu não aguento, porque é mais forte. Eu virei e falei assim: então quer dizer que isso que você está passando é mais forte do que o Deus que você está conhecendo? Coloquei em xeque, para que eles pudessem entender o quanto Deus é poderoso. Mas alguns infelizmente não quiseram. Aí eu fiz algo que a palavra diz. Eu descansei, porque o sangue dessa pessoa, ele não está na minha mão, porque eu mostrei para ele. Eu mostrei o caminho, eu cuidei, eu fiz o que eu pude, orei, jejuamos, pagamos um alto preço. Mas a palavra foi lançada. No último dia ele vai ouvir, essa pessoa vai ouvir que, tá vendo? Se você tivesse continuado, se você tivesse ali, perseverado. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele vai cuidar das nossas. Que é isso, pastor? Sim. Aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto almeja, deixa de ser prioridade, porque você começou a cuidar daquilo que é de Deus. Você começou a se envolver com mais tempo em oração, com mais tempo na palavra. Você começou a mirar uma pessoa lá fora e: Senhor, eu quero ganhar ela para o Senhor. Você começa a jejuar, você começa a orar para essa pessoa, você começa a apresentar para ela esse amor do qual vocês ouviram aqui. Vocês começam a falar para essa pessoa desse amor que você está experimentando. Aí de repente você se dá conta que aquilo que você tanto precisa, você não está correndo mais atrás daquilo. Porque essa mulher aqui, ela tinha tudo. A própria palavra vai mencionar que ela era rica. Mas ela temia a Deus, ela servia a Deus, ela se preocupou com o profeta, com um teto para ele dormir, com um lugar decente para ele passar a noite. Ela se preocupou com o reino de Deus. Mas só que, quando nós nos preocupamos, para cada ação vai existir uma reação. Para cada semente que eu plantar, eu irei colher. Para cada coisa que eu fizer, sempre vai haver um retorno, sempre vai haver alguma coisa, um resultado. E nós vamos chegar em um resultado que essa mulher experimentou na vida. Porque o pastor Everton aqui agora, ele falou agora há pouco de viver o extraordinário, de ver o impossível acontecendo. E a palavra de Deus aqui, essa história maravilhosa, ela vai mencionar algo maravilhoso, transcendental, que aconteceu naquele lugar. Porque o que acontece? Sucedeu a partir do versículo 11. Sucedeu um dia e veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante do profeta. Sabe por quê? Essa é a consequência que vem agora.
pela preocupação dela, pela postura de fé, pelo temor dela, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca, ela experimentou o extraordinário. Sabe por quê? Porque aqui, continuando aqui, porque, versículo 13, porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Ela disse, traduzindo o texto, quando a gente vai buscar o entendimento mais profundo, eu habito no meio do meu povo. Eu sou um sunamita. Eu estou descansando, porque essa é a minha cultura. Ela está envolvida na cultura, na crença que ela vive, da qual ela acredita. Ela está envolvida. Ela está envolvida em tudo aquilo que ela acredita. Isso me faz refletir. Será que eu estou envolvido na cultura do céu? Será que eu estou envolvido com o reino de Deus? Será que eu acredito de verdade naquilo que, nas vezes que eu saio da minha casa, nas quartas-feiras, nos domingos para estarem aqui com vocês? Isso me faz refletir o quanto eu estou envolvido com o reino de Deus, o quanto eu estou pagando o preço, porque existe um preço sim a ser pago. Isso é um sacrifício e Deus se agrada disso. O quanto você está disposto a pagar o preço, o quanto você está envolvido, o quanto você está abraçando essa causa, o quanto você está morrendo por Jesus, o quanto você está pecando menos a cada dia por Jesus. Eu habito no meio do meu povo. É gostoso, é bom demais estar aqui nesse lugar. É prazeroso estar neste lugar. É tão bom sair da minha casa para poder adorar o Senhor com vocês. Mas também é bom estar na minha casa adorando ao Senhor lá. É bom também eu estar no meu trabalho adorando o Senhor lá, dando testemunho do Senhor lá, mostrando para o povo lá fora a cultura do céu, o reino do céu, aquilo que acontece. Porque aquilo que acontece no céu e vem para a terra são coisas pequenas. São coisas pequenininhas, porque lá existe um Deus grande. Porque Deus eu acredito que Deus ele é assim. Ele simplesmente permite você experimentar uma gotinha daquilo que Ele tem lá no céu, aqui na terra. Sabe por quê? Porque ela habita no meio do povo dela. Mas só que no versículo 14, então disse ele, o que há de fazer por ela? Agora o diálogo mudou. O diálogo não é mais com a sunamita. O diálogo é com o seu servo Geazi. Ora, ela não tem filhos, não tem filho, e o seu marido é velho. O que essa mulher experimentou na vida dela? O que essa mulher experimentou na vida dela, sem esperar nada em troca, ela serviu um homem de Deus. Mas só que esse homem de Deus, ele sabia quem ele era em Deus, porque esse texto todo, ele vai falar de identidade, tanto da sunamita, e trago também para com Elias, porque eu preciso ter a convicção de quem eu sou em Deus, e ela de repente recebe uma notícia. Versículo 15, pelo que disse ele, chamando-a,
e ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçará um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Sabe quando, nós falamos que a palavra de Deus ela não volta vazia? Sabe quando um homem de Deus fala e Deus respalda a palavra deste homem? Porque Deus é assim, porque em meio a algum lugar você pode lançar uma palavra sobre uma pessoa e essa palavra ela não vai voltar vazia. O que ele fez foi isso, ela disse que ela abraçaria o filho dela em um certo tempo, mas só que ela estava falando para ele não mentir. Mas só o que aconteceu? Ela abraçou o seu filho dentro do tempo que o profeta falou. Ela abraçou o seu filho tanto, ela abraçou o seu filho e ela experimentou tudo isso. Até então a vida dela estava legal. Até então a vida dela estava mil maravilhas. Até então estava tudo ok, tudo nota 10. Até um tempo onde este menino ele vai estar com seu pai em um lugar. Versículo 16: e ele diz: a deste tempo determinado, segundo ao tempo de vida, da vida, abraçará o teu filho. Versículo 17: e concebeu a mulher e deu à luz o filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, e estava com os segadores. Então ele estava na lavoura. Versículo 19: e disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse o moço: leva-o à sua mãe. Nós estávamos conversando agora há pouco ali na cabine de som. A irmã lhe comentou que aconteceu algumas coisinhas e se na sua vida estiver dando tudo certo, há algo de errado. Sabe por quê? A nossa vida com Deus, ela precisa estremecer o inferno. A nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa cultura, a nossa crença em Deus, ela precisa abalar as estruturas das trevas. Ela precisa sim confrontar, porque aí sim nós vamos ver que os elevantes do inferno vão se levantar mesmo, mas é para fazer nós crescermos. Os elevantes do inferno eles vão vir, as lutas vão aparecer, as doenças, muitas coisas vão vir, porque aqui nós vamos ver, nós vamos prosseguindo no texto, nós vamos perceber que esse menino ele morre. Ele dá uma dor de cabeça, ele grita ai, ai, ele vai para sua mãe, ele morre lá de joelhos. A palavra vai recitar isso. A luta bate à porta. A luta bate à porta para experimentar o quanto eu creio, o quanto eu estou firme, o quanto eu estou disposto a pagar o preço. E é nessas horas em que nós pensamos em vir ao culto ou ir a um DCC. Quando está chovendo, eu não vou no culto porque está chovendo. Eu não vou no culto porque está muito frio, é o tempo de inverno. Então, se existe uma ideia de que a única coisa que é difícil de arrancar do ser humano é a tal cultura. Então, se essa é a minha cultura, ela deveria ser a mais difícil de arrancar de mim. A cultura do céu. Deixar-me ser levado pelo Espírito Santo para que eu possa cumprir o ídio, o chamado que Ele tem para com a minha vida. Mas o menino morre. O menino fecha os olhos. E essa mãe, ela entra em desespero. Mas um desespero tranquilo. Sabe por quê? Ela está no lugar do descanso. Ela está no lugar do descanso. Aí começa uma corrida. Uma corrida
contra o tempo, uma corrida aonde eu venha tentar resolver tal coisa. Ela estava com o filho morto em sua casa. Você, nessa noite, pode estar com sua luta em sua casa. E o seu descanso? Mateus 11, 28. Coloca aí, por favor, Mateus 11, 28. Depois nós voltamos lá em 1, lá em 2 Reis. Mateus 11, 28. 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descanso. Eu e você precisamos aprender a descansar em Deus, em meio aos problemas. Sabe por quê? É tão bom falar daquilo que a gente vive, porque eu vivi isso. E no banco, puxar o extrato do pagamento para me tirar, não está lá. Quando chegou o contra-cheque, desconto. Arrumar carro para ir em Juiz de Fora para fazer um tratamento. Coisas que só quem viveu para contar. E a parte pior, sabe o que é? É você falar de tudo aquilo que você viveu, ou falar daquilo que você está vivendo, e algumas pessoas olhar para você e será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Mas só que ao decorrer do texto, eu vou aprender uma coisa maravilhosa. Geazi, desculpe, é Geazi mesmo. Se nós formos pegar a história um pouco mais para frente, nós vamos ver que ele é uma pessoa totalmente corrupta. Ele se corrompeu. Ele não conseguiu receber o discipulado de Elias, os ensinamentos de Eliseu. Ele se corrompeu. Mas ele ficou no leva e traz, nos recados de Eliseu para a sunamita. Ele ficou nesse leve trás e de repente nós vamos perceber que a mulher, ela queria falar tão somente com Eliseu. Ela estava cabisbaixa, ela estava derrotada, ela estava ali e ela chegou com o profeta, se ajoelhou. Eu não pedi filho. E Deus estava ministrando no meu coração, sabe esse filho aí da sunamita? Ele simboliza o meu chamado e o seu chamado. E algumas vezes, às vezes a falta de cuidado, ela pode levar ao fracasso o chamado que eu tenho, mas Deus ele quer trazer à existência novamente esse chamado na sua vida. Ele quer fazer você voltar à tona, Ele quer ver você nessa cultura de novo, de se dedicar na palavra, de se dedicar no departamento que você está ali ocupando. Deus ele quer ver você na ativa, Deus ele quer ver você em fé, para quê? Para que quando essas adversidades chegarem, você se manter firme, você se manter nesse versículo de Mateus 11, 28, para você se manter nessa história, para você se manter nesta cidade de Sunem, um lugar de descanso duplo, onde você irá descansar e desfrutar daquilo que Deus tem. Mas o filho ainda está morto. Eu não pedi filho nenhum. Mas o filho foi a maior bênção que essa mulher recebeu. E aqui nós vamos ver
mais um milagre acontecendo na vida de alguém. Porque para mim experimentar o milagre, para mim viver o milagre, algumas coisas eu preciso fazer. Eu preciso me posicionar. Eu preciso não me importar com aquilo que o mundo tem para mim, não. Isso para lá. Eu quero me importar com as coisas do céu. Eu quero aprender a me importar com aquilo que Deus tem para mim. Eu quero me apegar. Eu quero me apegar no meu chamado. Eu quero cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. E no versículo, só um minutinho, 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para a retirar, e disse, porém, ao homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi ao Senhor algum filho? Versículo 29, e disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares com alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Aqui a história vai se concretizar em tudo aquilo que ela precisava. Deus opera um milagre na vida daquela mulher. Deus, ele faz o impossível naquele tempo. Deus, ele opera maravilhas naquela mulher, e aquela mulher, em fé, ela consegue aquilo que ela não queria, ou queria, mas ela não pediu. E nós vamos ver o agir de Deus na vida daquele que se permanece fiel. Porque cuidar das coisas de Deus é assim. Quando eu cuido daquilo que é de Deus, Deus, ele vai fazer coisas impossíveis na minha vida. Eu aprendi isso na prática. Melhor falando, eu aprendi isso na prática. Quando eu me envolvia, quando eu fui curado da pressão alta, você está bitolado na igreja, mas eu estava cuidando daquilo que é de Deus. Porque quando a pessoa me falou isso, eu falei assim, oh, meu Deus, é minha fé. É aquilo que eu tenho cultivado, é aquilo que eu tenho buscado para a minha vida. Quantas pessoas, a gente já foi para muitos sítios, passar final de semana, mas a gente nunca abriu mão do nosso compromisso para com Deus. Nunca abri mão do meu compromisso para com Deus. Nunca. Porque eu sei o Deus que eu creio. Eu sirvo a Ele não esperando nada em troca. Porque Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Ele tem tudo, Ele dá, Ele tira. Ele é amor, Ele é justiça. Ele me ama, mas agora é a minha pessoa em pensar o quanto eu amo a Deus. É a hora de eu pensar o quanto eu amo a Deus, o quanto eu tenho me envolvido, o quanto eu tenho me dado para esta causa. O quanto eu tenho deixado o Espírito Santo invadir a minha vida. Aqui a mulher preparou um quartinho para um homem. Porque quando nós falamos de casa, estrutura, alguma coisa na palavra de Deus, a Bíblia ela se refere diretamente a mim como ser humano. Porque se eu sou a habitação de Deus, Ele não tem só um quartinho na minha vida. Ele tem uma sala muito grande. Há um tempo atrás eu usei esse raciocínio aqui.
Então Ele tem liberdade de entrar em qualquer área da minha vida. Porque existem coisas na minha vida para ser tratada. Existem coisas nas nossas vidas para serem tratadas. Eu simplesmente deixei Deus tratar. E até hoje Ele tem tratado. Seja como profeta. Dois tipos de pessoas. Aquele que carrega a presença, aquele que tem intimidade, mas também seja aquela como a sunamita, aquela que se preocupa, aquela que tem zelo por aquilo que o reino tem, para aquilo que o reino tem se movimentado no nosso meio. O reino de Deus. Começa a se preocupar, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, essa era de uma tecnologia muito avançada, essa era de onde as guerras estão aí, os rumores, no tempo onde como nós estamos vivendo aí, onde Jesus ele pode a qualquer momento. O pastor falou aqui, e se Jesus demorar mais 30 anos para voltar, nós precisamos permanecer sim, mas nós precisamos viver esse dia como se fosse o último, como que se Jesus ele fosse voltar a daqui a alguns segundos. Nós estamos vivendo uma vida com uma cultura fraca, com um evangelho fraco, mas não, vamos nos fortalecer, vamos acreditar, vamos abraçar essa causa, vamos pagar o preço mesmo. As lutas elas vão vir sim. Como diz um ditado que o pessoal sempre fala, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E vamos romper em fé. Romper em fé. Para que nós possamos viver o extraordinário de Deus. Somente desse jeito nós iremos vencer, experimentar o sobrenatural de Deus, o impossível. Se nós nos mantermos firmes naquilo que nós acreditamos, crendo em Jesus Cristo, fazendo Ele conhecido os 4 cantos dessa cidade. Amém, meus irmãos? Você pode se colocar de pé. Quero orar com você nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eis a Tua palavra, Senhor Deus, aqui nesse lugar. Santo Espírito, leva-nos a olhar para dentro de nós mesmos. O quanto nós o amamos. O quanto nós precisamos Te amar. Ou demonstrar o nosso amor a Ti, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor nos ama. Mas leva-nos, ó Pai querido, a ter este amor pela Tua palavra. Leva-nos, ó Pai querido, a ter este amor pela Tua presença. Ó Pai querido, dá-nos, ó Deus, uma paixão, ó Pai querido, pelas coisas do Teu reino. Ó Pai querido, que a nossa ansiedade, ó Pai querido, que a ansiedade que nós temos, ó Pai querido, ela seja transformada, Senhor Deus, em uma ansiedade para as coisas do Teu reino, para aquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Ó Pai querido, para que possamos, ó Pai querido, andar ansiosos sim, para as coisas do Teu reino, para estar na Tua presença. Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Teu povo, ó Pai querido, nessa noite tenha revelação, Senhor Deus, de quem eles são, dessa identidade, ó Pai querido, que eles precisam ter em Ti. Ó Pai querido, deste posicionamento, assim como essa sunamita teve, em cuidar daquilo que é do Senhor. Ó Pai querido, sem buscar nada em troca,
porque com o Senhor não existe barganha, porque quando o Senhor quer dar, quando o Senhor quer abençoar, o Senhor tão somente estende a tua mão, e o Senhor vê o nosso nome, assim o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Mas para isso, ó Pai querido, que nós venhamos em primeiramente nos envolver com o teu reino, gastar tempo no teu reino, que nós venhamos, ó Pai querido, em o nome do teu Filho amado Jesus, a não nos importar, ó Pai querido, com as circunstâncias, com as lutas, mas sabendo que no Senhor, ó Pai querido, nós estamos guardados, sabendo que no Senhor, ó Pai querido, a provisão para as nossas vidas, ó Deus, ela é garantida, ó Pai querido, em o nome de Jesus, porque, ó Pai querido, eu experimentei isso, ó Pai querido, que o teu povo possa ser, ó Deus, em o nome de Jesus, experimentar do teu favor, experimentar, ó Pai querido, daquilo que o Senhor tem para com eles, porque, ó Pai querido, somente assim nós, ó Pai querido, veremos o impossível acontecer na vida de outras pessoas, porque o Senhor quer nos usar para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam, ó Pai querido, curadas, para que outras pessoas sejam renovadas, para que casamentos sejam restituídos, ó Pai. Mas para isso nós precisamos nos alinhar neste propósito, alinhar-nos, ó Pai querido, nessa chamada da qual o Senhor tem para com as nossas vidas, ó Pai, e que o nosso coração, e que nossa alma e nosso corpo seja, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, preenchido com fé, que nós venhamos ser preenchidos, Senhor Deus, com tamanha fé, a ponto das montanhas se removerem de cá para colar. É o que eu oro nessa noite a Ti, Senhor, em o nome de Jesus, e amém, e amém.